A pressão tá insustentável e o Vasco tá na corda bamba. Depois de mais uma derrota dolorosa em São Januário, dessa vez para o Corinthians, a diretoria cruzmaltina se viu obrigada a agir. A torcida já não aguenta mais o desempenho do time e, pior ainda, a falta de reação. São jogos e mais jogos sem vencer, atuações apagadas, futebol sem identidade e uma sequência que já coloca Fernando Diniz no centro de uma verdadeira tempestade. O treinador, que chegou com moral, agora encara uma realidade bem mais dura: vaias, protestos, críticas, principalmente, resultados que não aparecem. E diante disso, o Vasco resolveu abrir o cofre. Sim, o clube quer reforçar o elenco e a prioridade é clara: o sistema defensivo, que vem sendo um dos principais pontos fracos da equipe. A derrota por 3-2 para o Corinthians dentro de casa, diante de mais de 20 mil torcedores que esgotaram os ingressos, foi o estupim. O clima era de decisão, pressão nas arquibancadas, expectativa de resposta e um sentimento que se arrasta desde a eliminação na Copa Sul-Americana. Mas o que se viu em campo foi um Vasco sem intensidade, com pouca inspiração e completamente exposto. Fernando Diniz, que até então vinha escapando da fúria da torcida, agora não consegue mais se esconder. Em 19 partidas à frente do Vasco, o treinador conquistou apenas 5 vitórias, com um aproveitamento de 36%. É um desempenho muito abaixo do esperado, especialmente para um clube com tanta tradição e que vem sofrendo há anos com a falta de competitividade. O que mais incomoda o torcedor é justamente essa ausência de padrão, de consistência. O Vasco pode até apresentar lampejos, como na goleada sobre o Santos, mas logo em seguida entrega partidas em que é dominado sem resistência. A defesa é um problema crônico, e os números falam por si: foram 7 finalizações do Corinthians contra apenas 3 do Vasco. É pouco, muito pouco. E não é só culpa de quem está no banco, mas também da estrutura do elenco, das limitações que já eram conhecidas desde o início da temporada. Mesmo assim, a paciência acabou. As arquibancadas de São Januário deixaram isso claro com vaias e xingamentos dirigidos ao técnico e ao presidente Pedrinho. A cobrança agora é total. Na entrevista coletiva após a derrota, Fernando Diniz foi sincero. Admitiu a má fase, reconheceu a indignação da torcida e, por incrível que pareça, concordou com as vaias. Disse que o time foi digno de críticas, que jogou mal, que perdeu a organização, a intensidade e a coesão. Fez questão de lembrar que a reconstrução do Vasco exige critério, exige escolhas certas e, principalmente, investimento. Segundo ele, não adianta sair contratando por contratar. Reforçar com responsabilidade, dentro das limitações financeiras, é fundamental. Mas ao mesmo tempo, reconheceu que o elenco precisa de peças novas e confirmou: o zagueiro Nino foi um pedido pessoal. O jogador, que trabalhou com Diniz no Fluminense, é visto como um nome de confiança, alguém que pode liderar o setor defensivo. Mas o negócio não avançou. Quem já está no Rio é o zagueiro Robert Renan. O jogador chegou, acompanhou a partida dos camarotes e deve ser anunciado oficialmente em breve. Foi outro nome indicado por Fernando Diniz. Mas ele não vem sozinho. A diretoria quer mais. E o foco agora são 2 nomes que atuam no futebol mexicano: Joaquim Henrique, ex-Santos e destaque no Cuiabá, hoje no Tigres, e Nathan Silva, cria do Atlético Mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, atualmente no Pumas. 2 zagueiros com histórico de sucesso no futebol brasileiro e que, apesar de estarem fora do radar do torcedor comum, são titulares absolutos nos seus clubes. Ambos destros, atuam pelo lado direito da zaga, exatamente onde o Vasco mais sofre hoje. Joaquim é um nome que chama atenção pelo histórico de superação. Um jogador que passou por diversos clubes do interior, foi crescendo aos poucos, se destacou no Cuiabá e depois foi para o Santos, onde teve uma boa passagem. Em 2023, foi vendido para o Tigres por 8 milhões de dólares. Hoje, o clube mexicano pede cerca de 12 milhões de euros para liberá-lo. É muita grana, e o Vasco sabe que não será fácil. O que pode ajudar na negociação é a situação atual do atleta. No último domingo, Joaquim sofreu uma concussão e passou o dia internado.
O clube mexicano, apesar de financeiramente forte, aguarda a evolução do caso e isso deu uma esfriada nas tratativas. Mesmo assim, o Vasco segue monitorando, tentando construir uma proposta que seja viável. Já Nathan Silva tem uma trajetória mais consolidada no cenário nacional. Foi um dos pilares do Atlético Mineiro na histórica temporada de 2021, quando o clube conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil, fez parte de um elenco recheado de nomes de peso e se destacou como titular absoluto na zaga. Em 2023, foi vendido ao Pumas do México por cerca de 15 milhões de reais. Hoje, o Vasco vê em Nathan uma oportunidade de mercado. A diretoria abriu conversas recentemente, tem o aval de Fernando Diniz e busca acelerar as negociações. O zagueiro já despertou o interesse de outras equipes, o que torna a corrida ainda mais apertada. Mas o Vasco está decidido, precisa reforçar esse setor com urgência. A situação defensiva do Vasco é desesperadora. O lado esquerdo da zaga até começa a se ajeitar com Robert Renan e Lucas Freitas, mas o lado direito é um desastre. Gumora e Lucas Oliveira não dão conta do recado. É por isso que a diretoria está disposta a abrir o cofre, mesmo sabendo que os valores são altos. Porque a permanência na Série depende disso. O Vasco hoje briga contra o rebaixamento, mesmo fora do Z4 por pura sorte, já que os resultados da rodada ajudaram. Juventude perdeu para o Botafogo, Fortaleza caiu diante do Mirassol, e o Sport, mesmo que vença o Palmeiras, não ultrapassa o Vasco. A grande ameaça é o Vitória, que com um simples empate contra o Flamengo no Maracanã, joga o Vasco de volta para a zona da degola. E olha o absurdo da situação, o torcedor vascaíno hoje se vê obrigado a torcer para o maior rival. Isso mesmo. Para o Flamengo vencer e manter o Vasco fora do Z4. É o cúmulo. Um reflexo do caos que se instalou no clube. O sentimento de impotência é geral. E tudo isso porque o time não consegue entregar o mínimo. Não tem padrão tático, não tem garra, não tem confiança. E a diretoria demora a agir. O que está acontecendo com o Vasco não é de hoje. É uma sequência de erros que se arrasta há anos. Mudam os treinadores, mudam os jogadores, mas o problema continua. E se não for agora, se não vierem reforços de peso, se a diretoria não agir com seriedade e rapidez, o fim da temporada vai ser trágico. Fernando Diniz sabe disso. Ele pode ter um estilo que agrada em momentos de brilho, mas também coleciona campanhas instáveis. Desde 2023, somando passagens por Fluminense, Cruzeiro e agora Vasco, são 34 jogos no Campeonato Brasileiro com apenas 6 vitórias. Um número que assusta. E não é apenas o torcedor que está de olho. Internamente, já existem questionamentos. A permanência do treinador vai depender, e muito, dos próximos resultados. Se a sequência negativa continuar, é questão de tempo até a troca acontecer. O Vasco não pode mais se dar ao luxo de apostar na continuidade de um trabalho que não entrega. Porque a Série B está logo ali, se o clube não reagir, vai ser tarde demais. Enquanto isso, o mercado continua em movimento. O Vasco sabe que precisa correr contra o tempo. As conversas com Nathan Silva avançam, enquanto a situação de Joaquim está em compasso de espera. A diretoria também observa outros nomes, mas o foco principal está nesses dois. O objetivo é claro, trazer pelo menos mais um zagueiro de peso para atuar pelo lado direito da defesa. E, quem sabe, até dois. Porque, no cenário atual, reforçar essa área do campo não é luxo, é necessidade básica. É o mínimo para tentar construir uma reação no segundo turno do Brasileirão e afastar o fantasma do rebaixamento que insiste em rondar São Januário. E por mais que a torcida esteja desacreditada, cansada e revoltada, ela segue presente. Mais de 20 mil pessoas lotaram o estádio mesmo com o time em má fase. Isso mostra que o amor ao clube é incondicional. Mas essa paciência tem limite. E ele está cada vez mais próximo de ser ultrapassado. O Vasco precisa dar uma resposta. Precisa mostrar que tem comando, que tem projeto, que sabe onde quer chegar. Porque o que se viu até aqui foi um time perdido, uma comissão técnica pressionada e uma diretoria que ainda não conseguiu entregar o que prometeu. O torcedor quer mais.
quer ver o Vasco grande de novo. E isso só vai acontecer com atitude, com reforços, com trabalho sério e, principalmente, com resultados. O cenário interno do Vasco é tenso, e a cobrança é sentida por todos, do presidente ao roupeiro. Quando o torcedor olha para a tabela e vê o time ali, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento, a sensação é de déjà vu. É como se, ano após ano, o roteiro se repetisse: promessas, contratações pontuais, empolgação com reforços que não entregam o esperado, e no final, a mesma luta desesperada contra a degola. E o pior, não é falta de apoio. A torcida do Vasco continua fazendo sua parte, comparecendo aos jogos, comprando ingressos, vibrando quando tem motivo, mas agora tá cobrando com razão. Chegou ao limite. Ninguém aguenta mais ver o clube patinando, tropeçando em casa, sendo dominado por adversários medianos. E é nesse ambiente de pressão máxima que a diretoria corre contra o tempo para acertar novos reforços, sabendo que qualquer erro agora pode custar muito caro. Com a chegada de Robert Renan, o torcedor ganhou uma dose de esperança, mas ao mesmo tempo sabe que não dá para resolver tudo com uma peça só. Ainda mais quando se olha para o outro lado da zaga e encontra limitações claras. Gu Moura não convence, Lucas Oliveira não consegue entregar segurança, e isso tem sido um dos principais motivos pelos quais o Vasco toma tantos gols. A defesa está sempre exposta, mal posicionada, e sem jogadores de confiança, o sistema defensivo vira um convite ao adversário. Por isso a urgência em trazer mais nomes. Nathan Silva e Joaquim Henrique aparecem como soluções, mas são negociações complexas, caras e que exigem paciência, algo que a torcida já não tem mais. A situação do Joaquim, por exemplo, é delicada. O jogador está se recuperando de uma concussão sofrida no último jogo pelo Tigres, e isso freou momentaneamente o andamento da negociação. Ainda assim, o Vasco continua em contato com o staff do atleta e com o clube mexicano. Joaquim é visto como um zagueiro moderno, com boa saída de bola, forte no jogo aéreo e já adaptado ao nível de exigência do futebol competitivo. Ele passou por clubes menores, subiu degrau por degrau, teve destaque no Cuiabá e depois no Santos, e agora vive um momento importante da carreira no exterior. A grande questão é se o Vasco vai conseguir oferecer algo que o Tigres aceite. O valor estipulado pelo clube mexicano gira em torno de 12 milhões de euros, um investimento alto demais para os padrões atuais do clube carioca. A diretoria tenta encontrar alternativas, talvez envolvendo empréstimo com opção de compra ou até algum tipo de parceria, mas a realidade é que será uma batalha dura para conseguir viabilizar esse negócio. Nathan Silva, por outro lado, parece mais próximo. As conversas estão mais avançadas e o nome agrada a todos internamente. Diniz já deu o sinal verde, a diretoria iniciou tratativas com o Pumas, e existe uma tentativa de fechar um acordo quanto antes. Nathan é um zagueiro experiente, acostumado a grandes jogos, foi titular em uma das melhores campanhas recentes do futebol brasileiro e tem o perfil que o Vasco precisa: liderança, segurança e experiência. Não é só um defensor, é um jogador que entende a pressão de vestir uma camisa pesada. O desafio é convencer o clube mexicano a liberá-lo sem exigir valores fora da realidade. A proposta do Vasco tende a ser por empréstimo com obrigação de compra, desde que o atleta atinja metas pré-estabelecidas. Ainda não há acordo, mas o interesse é forte, e os próximos dias serão decisivos. Enquanto isso, Fernando Diniz continua tentando ajustar o que tem em mãos. E o que ele tem, nesse momento, é um elenco desequilibrado, com muitas carências e poucos jogadores confiáveis. O meio-campo, que em alguns momentos mostra qualidade, sente falta de consistência, e o ataque vive de lampejos individuais. A zaga, como já falamos, é o maior problema. O técnico tenta implementar seu estilo de posse de bola, movimentação e intensidade, mas sem peças à altura, a ideia se perde. E isso já começa a gerar ruídos internos. Alguns jogadores não têm se adaptado ao modelo proposto, e a insatisfação vai aumentando. É o típico cenário de vestiário dividido, onde a pressão externa se soma ao desgaste interno e os resultados não aparecem. A conta é pesada, e quem paga é sempre o torcedor. Nos bastidores, a diretoria também começa a ser cobrada. Pedrinho,
que assumiu com respaldo popular e discurso de renovação, precisa mostrar que tem pulso firme e capacidade de tomar decisões rápidas e certeiras. O torcedor já não aceita mais desculpas. Quer atitude. Quer ação. Quer ver o Vasco mudando de verdade. E isso passa, inevitavelmente, por contratações. O elenco precisa de oxigênio. Não adianta apostar nos mesmos nomes e esperar um resultado diferente. É preciso buscar jogadores prontos, que cheguem para jogar e mudar o patamar do time. E isso não se faz com improviso. É planejamento, investimento e, sobretudo, coragem. A janela de transferências ainda está aberta, e o Vasco tenta se movimentar de forma estratégica. Além dos zagueiros, outros setores do elenco também precisam de reforços. Um lateral direito, um volante de marcação e, possivelmente, mais um atacante estão no radar. Mas a prioridade, neste momento, é a zaga. E não é por acaso. O desempenho defensivo tem sido vergonhoso. O time toma gols em quase todos os jogos, muitos deles em falhas grotescas de posicionamento e atenção. A linha de defesa vive sendo desmontada com facilidade, e o goleiro Léo Jardim, que por muitas vezes foi destaque, agora passa a ser questionado também, sobrecarregado por uma estrutura que não o protege. Diniz sabe que o cenário é preocupante. Ele mesmo afirmou na coletiva que é difícil trabalhar sem dinheiro, que os jogadores indicados por ele muitas vezes são disputados por clubes mais ricos e que o Vasco precisa ter criatividade para encontrar oportunidades no mercado. Mas isso não serve mais como justificativa. O torcedor quer resultado. E com razão. Foram feitos investimentos, foram feitas mudanças, e a resposta não veio. O discurso de reconstrução precisa vir acompanhado de ação concreta. E contratar zagueiros de verdade é o primeiro passo para mudar esse cenário. Fora de campo, a pressão da torcida também aumenta. Organizadas já se manifestaram, exigindo postura da diretoria e cobrando reforços. A cobrança é direta, intensa, e com o passar das rodadas, tende a crescer. Ninguém quer viver novamente o drama de uma última rodada decisiva, dependendo de outros resultados para escapar do rebaixamento. O torcedor vascaíno já passou por isso, já sofreu demais e não aceita repetir o filme. O clube precisa acordar, entender a gravidade do momento e reagir enquanto ainda há tempo. Porque a zona da confusão está cada vez mais próxima, e se o time não reagir já, vai se complicar de forma irreversível. E tem mais, o calendário não dá trégua. Os próximos jogos serão decisivos. Adversários diretos na briga contra o rebaixamento, confrontos fora de casa e a necessidade de vencer sob pressão. É o típico momento em que o elenco precisa mostrar personalidade, mas a verdade é que esse elenco ainda não demonstrou isso. Quando tem que ser grande, o Vasco se apequena. Quando precisa decidir, falha. Quando precisa mostrar raça, vacila. Isso é o mais revoltante. O torcedor até aceita perder, mas não aceita ver um time apático, que não briga, que não luta por cada bola como se fosse a última. E é exatamente isso que tem acontecido. Dentro dessa realidade caótica, nomes como Nathan Silva e Joaquim viram símbolos de esperança. Não só pela qualidade técnica, mas pela possibilidade de mudança. A chegada de reforços como esses mostra que o clube ainda quer reagir, que ainda acredita ser possível mudar o rumo da temporada. Mas não basta só contratar. É preciso integrar bem essas peças, dar ritmo, confiança, e principalmente, parar de errar nas decisões. Não dá mais para perder tempo com apostas sem fundamento, com contratações baseadas apenas em números frios. O momento pede critério, mas também ousadia. A verdade é que o Vasco chegou a um ponto em que precisa escolher, ou muda agora, com coragem, ou se entrega à mediocridade e aceita mais uma temporada de sofrimento. Não dá mais para viver de lampejos, de um jogo bom aqui e outro ali. É hora de constância, de firmeza, de decisões sérias. A janela ainda está aberta, e o torcedor espera que nos próximos dias, não apenas Nathan e Joaquim, mas outros nomes possam reforçar o elenco. Porque só assim será possível evitar que o pesadelo se repita mais uma vez.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro acordou em alvoroço com a notícia que circulou rapidamente pelos bastidores e redes sociais, provocando especulações e intensos debates entre torcedores, especialistas e jornalistas esportivos. Fontes internas do STJD teriam confirmado o cancelamento do clássico entre Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, algo que parecia improvável até poucos dias atrás. O burburinho começou nos corredores da Justiça Desportiva, onde membros do tribunal teriam analisado documentos e registros de conduta, resultando em uma decisão que mexe diretamente com a tabela do Brasileirão e com a expectativa de milhões de fãs espalhados pelo país. Enquanto alguns analistas apontam para questões administrativas e regulatórias como motivação central, outros não descartam pressões externas e possíveis estratégias de clubes ou patrocinadores visando interesses específicos. A notícia se espalhou com velocidade impressionante, criando uma onda de discussões acaloradas em grupos de WhatsApp, fóruns de futebol e perfis de torcedores no Twitter, onde especialistas e amadores debatem não apenas as razões do cancelamento, mas também as possíveis consequências para a imagem e credibilidade do campeonato. Entre as hipóteses levantadas, algumas sugerem que problemas de logística, segurança e documentação tenham pesado decisivamente na decisão, enquanto outras alimentam teorias de bastidores envolvendo denúncias, infrações e possíveis punições ainda não tornadas públicas. A sensação de que algo grande estava acontecendo tomou conta das redes sociais, onde a notícia viralizou de forma quase instantânea, reforçando o clima de tensão e expectativa sobre os próximos passos do STJD e dos clubes envolvidos. Para muitos, a situação gera uma mistura de frustração, indignação e curiosidade, pois afeta diretamente o calendário esportivo e a preparação das equipes, além de levantar questionamentos sobre a transparência e a imparcialidade das decisões da justiça desportiva, cenário que promete se desdobrar em debates, análises e especulações durante semanas. Os torcedores de Santos e Vasco, tradicionalmente apaixonados, demonstraram nas redes uma reação intensa, dividindo-se entre críticas duras ao STJD e teorias conspiratórias sobre interesses ocultos, enquanto jornalistas e comentaristas esportivos buscam informações adicionais para confirmar ou desmentir rumores, numa corrida frenética por furo jornalístico. Em meio a tudo isso, o clima de incerteza e o suspense sobre o futuro do confronto só aumentam, alimentando uma narrativa que mistura esportes, justiça e intrigas de bastidores, criando um ambiente fértil para especulações e novas reviravoltas que certamente vão dominar a pauta esportiva nos próximos dias. O cancelamento inesperado do clássico não apenas interrompe a rotina do Brasileirão, mas também gera uma série de efeitos colaterais que envolvem contratos de transmissão, patrocínios, logística de torcedores e planejamento estratégico dos clubes, criando um verdadeiro terremoto no cenário futebolístico nacional, onde cada detalhe pode ser decisivo para os próximos capítulos desta história que já entrou para o imaginário coletivo como um dos maiores rumores esportivos do momento, com repercussão imediata em todos os cantos do país. As primeiras reações à notícia do cancelamento foram de surpresa, incredulidade e imediata repercussão nas redes sociais, com torcedores de ambos os clubes expressando sua indignação de maneira apaixonada e visceral. Comentários, memes e vídeos circulavam rapidamente, reforçando a sensação de que o Brasileirão nunca tinha enfrentado uma situação tão inusitada e polêmica. Analistas esportivos tentavam dissecar cada ponto da decisão, especulando sobre documentos que teriam sido avaliados pelo STJD, desde relatórios administrativos até registros de comportamento dos clubes, passando por possíveis irregularidades contratuais ou logísticas que poderiam ter levado à suspensão do clássico. Especialistas jurídicos esportivos foram consultados em programas de televisão, rádios e podcasts, debatendo os fundamentos legais da medida e levantando hipóteses sobre possíveis contestações e recursos, enquanto advogados e assessores de clubes trabalhavam freneticamente nos bastidores para entender o impacto e preparar estratégias de resposta. Entre torcedores, surgiam teorias mais mirabolantes, que iam desde supostas pressões de patrocinadores até interferências políticas, alimentando uma narrativa quase conspiratória que dominava as conversas em bares, praças e redes sociais. A repercussão não se limitava apenas aos fãs,
Jornalistas esportivos de grandes veículos buscavam contato com fontes internas do STJD, de clubes e da CBF para tentar confirmar detalhes e, ao mesmo tempo, evitar a divulgação de informações falsas que pudessem agravar a situação. O cancelamento repentino do confronto acendeu debates acalorados sobre a credibilidade do Brasileirão, a imparcialidade do STJD e a forma como decisões de grande impacto são comunicadas ao público, refletindo um cenário de tensão e expectativa que parecia se intensificar a cada hora. Enquanto isso, grupos de torcedores organizavam protestos simbólicos nas redes, preparando campanhas e hashtags que pudessem pressionar autoridades esportivas, ao mesmo tempo em que surgiam análises detalhadas sobre o impacto financeiro da suspensão, desde a venda de ingressos até contratos de transmissão televisiva, passando por compromissos comerciais e acordos de patrocínio. O que deixava claro que o efeito do cancelamento seria sentido muito além das 4 linhas do campo. Em meio a rumores e especulações, a sensação de que o futebol brasileiro estava diante de um episódio histórico e altamente controverso permeava cada comentário e análise, tornando o cancelamento de Santos e Vasco um fenômeno midiático e esportivo que mobilizava torcedores, especialistas e veículos de comunicação, todos tentando decifrar os motivos e consequências dessa decisão que entraria para a história do campeonato como uma das mais surpreendentes e comentadas. Cada nova informação, ainda que parcial, alimentava a narrativa e fortalecia o clima de burburinho, reforçando o papel do futebol como espetáculo de paixões, tensões e dramas que vão muito além do jogo em si, impactando diretamente a percepção pública sobre justiça, transparência e gestão esportiva no Brasil. A confirmação do cancelamento não apenas gerou repercussão instantânea, mas também deu início a uma verdadeira onda de especulações e teorias de bastidores que circulavam entre jornalistas, comentaristas, torcedores e até ex-jogadores, todos ávidos por descobrir os reais motivos por trás da decisão. Informações não oficiais, vindas de fontes próximas ao STJD, sugeriam que a medida poderia estar relacionada a uma série de irregularidades processuais ou administrativas que envolviam ambos os clubes, algo que reforçaria a necessidade de revisão e aplicação de regras previstas no regulamento do campeonato. Por outro lado, circulavam rumores sobre possíveis pressões externas, envolvendo interesses econômicos ou estratégicos de patrocinadores e parceiros comerciais, algo que alimentava uma narrativa quase conspiratória, especialmente nas redes sociais, onde torcedores de Santos e Vasco trocavam acusações e defendiam teorias de conspiração. O ambiente digital, como de costume, transformou-se em um verdadeiro palco de discussões acaloradas, com posts, stories e vídeos virais alimentando o suspense e a curiosidade do público, ao mesmo tempo em que jornalistas buscavam fontes confiáveis para confirmar ou desmentir os rumores, criando um efeito cascata que amplificava ainda mais a polêmica. Advogados especializados em direito esportivo foram consultados por veículos de comunicação, analisando minuciosamente o regulamento do Brasileirão, os procedimentos do STJD e precedentes históricos para tentar antecipar possíveis desdobramentos e recursos que os clubes poderiam apresentar. Enquanto isso, a opinião pública se dividia entre os que criticavam duramente a decisão e os que a defendiam como necessária para preservar a integridade do campeonato, refletindo o clima de polarização e tensão que só aumentava com cada nova informação compartilhada nas mídias. A suspensão repentina do clássico impactava diretamente a logística de clubes, torcedores, emissoras de televisão e patrocinadores, evidenciando a complexidade e o alcance de uma decisão que ultrapassava as 4 linhas do campo e transformava o episódio em um caso emblemático de gestão esportiva, regulação e comunicação no futebol brasileiro, consolidando o rumor como um tema central da pauta esportiva nacional. A combinação de fatores jurídicos, administrativos e midiáticos criava um cenário propício para novas especulações e possíveis reviravoltas, com a certeza de que a decisão do STJD continuaria a ser debatida, analisada e questionada por semanas, mantendo o clima de tensão, expectativa e burburinho que agora domina o futebol brasileiro e as conversas de torcedores, especialistas e jornalistas em todos os cantos do país. A repercussão do cancelamento entre os próprios clubes, especialmente nos departamentos de comunicação e nas diretorias, é um ponto que merece atenção, pois indica a intensidade e a seriedade com que a medida está sendo tratada internamente. Fontes indicam que reuniões de emergência teriam sido convocadas em ambas as sedes, envolvendo presidentes, diretores de futebol e assessores jurídicos,
todos empenhados em avaliar a situação e definir uma estratégia que minimizasse o impacto da decisão sobre os torcedores, a equipe e a imagem institucional. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, torcedores de Santos e Vasco expressavam sentimentos de frustração, indignação e até perplexidade diante de um cenário que, para muitos, parecia surreal e inesperado. Especialistas em comunicação esportiva observam que o momento exige cuidado extremo na divulgação de informações, pois qualquer erro pode amplificar rumores e desinformação, criando um efeito negativo sobre a reputação dos clubes e do próprio campeonato. Enquanto isso, veículos de imprensa buscavam fontes alternativas e insiders do STJD para confirmar detalhes, destacando a importância de verificar cada informação antes de publicá-la. Num cenário em que a especulação e os rumores se espalham com velocidade impressionante, principalmente em plataformas digitais. O cancelamento repentino também impacta diretamente a logística de jogos, compromissos de atletas e planejamento estratégico das equipes, refletindo que uma decisão aparentemente administrativa possui consequências práticas profundas. Além disso, surge a questão da credibilidade do STJD, cuja atuação passa a ser questionada não apenas pelos torcedores, mas também por profissionais do meio esportivo, jornalistas e especialistas, que analisam cada movimento e cada declaração em busca de respostas concretas. A combinação de fatores jurídicos, administrativos e de comunicação cria uma situação complexa, em que cada nova informação ou rumor fortalece o clima de burburinho e ansiedade entre torcedores, imprensa e clubes. O episódio evidencia a relevância do futebol brasileiro não apenas como espetáculo esportivo, mas também como um fenômeno social, econômico e midiático de grande impacto, capaz de mobilizar sentimentos intensos, debates acalorados e especulações incessantes sobre cada decisão tomada pelos órgãos responsáveis. Entre teorias, hipóteses e análises, a suspensão do clássico se consolida como um dos acontecimentos mais comentados e intrigantes da temporada, com repercussão direta sobre todos os envolvidos, do torcedor mais apaixonado ao executivo mais estratégico. Nos bastidores, a decisão do STJD acendeu uma corrida por informações e interpretações jurídicas e esportivas, onde cada detalhe poderia ser decisivo para entender os reais motivos do cancelamento. Advogados e consultores esportivos analisam o regulamento, decisões anteriores e possíveis precedentes, enquanto jornalistas tentam construir narrativas que possam esclarecer ou pelo menos contextualizar a medida, reforçando a sensação de mistério que envolve o episódio. Torcedores, por sua vez, seguem engajados em discussões acaloradas nas redes sociais, divididos entre críticas ferrenhas e teorias conspiratórias sobre interesses econômicos ou estratégicos que poderiam estar por trás do cancelamento, alimentando um clima de suspense que se intensifica a cada nova postagem ou comentário. A repercussão se estende também ao aspecto financeiro, já que contratos de patrocínio, transmissão televisiva e venda de ingressos são diretamente afetados, colocando pressão sobre clubes, emissoras e patrocinadores para ajustar planos e minimizar perdas. Além disso, a atenção da mídia internacional sobre episódios polêmicos do futebol brasileiro reforça a necessidade de respostas rápidas e precisas, aumentando a visibilidade e a pressão sobre o STJD e os clubes envolvidos. Enquanto isso, teorias sobre irregularidades administrativas, problemas de documentação ou até questões de segurança circulam com intensidade, gerando debates em podcasts, programas esportivos e colunas de opinião, em um ciclo contínuo de análise e especulação que mantém o tema em evidência. A complexidade do cenário, envolvendo aspectos jurídicos, administrativos, financeiros e midiáticos, evidencia que a decisão do STJD não é apenas um ato isolado, mas sim um evento que desencadeia uma série de consequências interligadas, impactando diretamente o calendário do campeonato, a logística dos clubes e a experiência do torcedor. A combinação de rumores, análise especializada e fervor popular cria um ambiente de tensão, expectativa e curiosidade que mantém todos atentos aos próximos capítulos dessa história, garantindo que o cancelamento do clássico entre Santos e Vasco permaneça como um dos assuntos mais comentados, debatidos e especulados do futebol nacional. Cada passo dado pelos envolvidos, cada declaração ou nota oficial, é agora minuciosamente examinada, amplificando o burburinho e reforçando a percepção de que o episódio entrará para a memória coletiva do esporte como um dos mais polêmicos e intrigantes dos últimos anos.
O clima de incerteza gerado pelo cancelamento do confronto não se limita apenas aos torcedores e profissionais de comunicação, mas se estende a patrocinadores, emissoras de televisão, dirigentes e atletas, que passam a navegar em um cenário cheio de especulações e expectativas sobre o futuro do campeonato. A análise de impactos logísticos revela que a suspensão abrupta de uma partida tão relevante exige ajustes imediatos em transporte, hospedagem e segurança, além de reorganização de datas e horários para minimizar prejuízos e manter a integridade da competição. Ao mesmo tempo, a pressão sobre o STJD aumenta, com solicitações de esclarecimentos e notas oficiais cobradas por todos os lados, reforçando a percepção de que decisões de grande impacto devem ser comunicadas com clareza e transparência para evitar especulação excessiva. Nos bastidores, a movimentação de advogados e conselheiros esportivos é intensa, pois qualquer medida ou recurso pode alterar o curso da decisão, criando uma espécie de jogo paralelo de estratégia e influência que acompanha de perto cada passo do tribunal e dos clubes. A repercussão midiática continua intensa, com redes sociais fervendo de opiniões, teorias e memes, reforçando o papel do futebol como fenômeno social que transcende o campo e influencia diretamente comportamentos, debates e expectativas do público em larga escala. Torcedores de Santos e Vasco demonstram uma mistura de frustração, indignação e curiosidade, acompanhando cada rumor, cada declaração e cada notícia com atenção extrema, transformando a suspensão do clássico em um tema central de conversa em bairros, escritórios, bares e escolas. Além das questões emocionais e de torcida, há um impacto financeiro considerável, pois contratos publicitários, acordos de transmissão e parcerias comerciais dependem diretamente da realização das partidas, gerando preocupação e necessidade de replanejamento estratégico. A complexidade do episódio evidencia que decisões da justiça desportiva não apenas determinam resultados esportivos, mas também afetam profundamente a economia, a logística e a imagem de clubes e do próprio campeonato, criando uma teia de efeitos interligados que alimenta rumores, especulações e análises por todas as frentes. Com cada nova informação, verdadeira ou especulada, o burburinho aumenta, consolidando o cancelamento do clássico como um dos acontecimentos mais comentados e intrigantes do futebol brasileiro recente, capaz de gerar debates acalorados, teorias diversas e intensa mobilização em todos os segmentos envolvidos, do torcedor mais apaixonado ao executivo mais estratégico, mostrando que o esporte vai muito além do campo e se transforma em fenômeno social, midiático e econômico de enorme repercussão. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.